aqui na residência da querida Wanda Machado e estamos em tarefa, né? Tarefa do DNMDC, e resolvemos aproveitar essa visita para conversarmos um pouco com ela. Temos algumas perguntas aqui a fazer, né? Aproveitando a oportunidade. Então, primeiramente, vai ser aquele ping-pong. O nome? Wanda Machado. Local de nascimento? São Felipe. Profissão? Professora. Religião? Candomblessista. Filhos? 3. Cor preferida? Essa quero ver qual vai ser. Amarelo. Titulação? Doutora. Que bom. Já que você falou da titulação aí, nós vamos para o nosso foco. Você considera o doutorado um divisor de águas na sua vida? Não, doutorado não. Eu considero o mestrado. O mestrado era quase um sonho, né, de poder interferir, né, no processo de educação. Eu pensava sempre que era possível uma educação diferente da que eu tive. No meu caso, o que me ajudou muito foi ser uma menina do recôncavo, ser uma menina quase da roça. Então, uma menina que sabia o que era plantar, o que era germinar, o que era crescer, o que era podar, o que não servia, como atravessar o rio, como pescar, como lavar roupa no rio. Então, eu tinha um cabedal de conhecimento diferenciado, né? No caso do seu doutorado, lá na Faculdade de Educação da UFBA, houve a presença da mãe Estela, ou uma representante. Por que essa presença? Esta é uma bela pergunta. Eu, quando cheguei no Afunjá, eu tive que voltar a uma educação que eu tive quando era menina em São Felipe. Então, a maneira de cumprimentar os mais velhos, olhar para os mais velhos, como me aproximar, como me sentar, né, como ficar sentada, próxima, como perguntar, ou como ficar sabendo sem perguntar. Então, foram lições que eu... não é reaprender. Eu tive que colocar em prática outra vez para aprender como ensinar para as crianças, como falar para as crianças. Porque as crianças já tinham essa forma de educação. Eu é que cheguei e precisava me ajustar entre a minha mais velha e entre as crianças. Eu estava no meio, né? Eu não teria uma identidade que me separasse nem das minhas mais velhas, né, e nem das crianças. E a mãe Detinha, ela foi importantíssima nesse sentido, né? Eu conto, inclusive, em meus livros, que eu precisava de pegar umas folhas no mato. E quando eu perguntei para ela, eu preciso de umas folhas para trabalhar com as crianças. Ela disse, esse mato é seu? Não, senhora. Você plantou algum mato aí? Não, senhora. Então você precisa pedir licença para entrar nesse mato. Eu disse à senhora, não, a mim não. Você vai pedir licença ao OSAM, que é uma entidade que cuida das plantas. E eu tinha que ser rápida para entender
um mato que tinha um dono, um mato que tem um dono. E eu tenho que pedir licença a este dono do mato, mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem encontrá-lo fisicamente, mas eu tinha que pedir licença. E as crianças já sabiam disso, só eu era que não sabia. Então, essa aprendizagem que fez o divisor de água, porque esse aprendizado me colocava perto da cultura que eu sabia que era minha, mas eu não a tinha. Que me colocava próxima das crianças, que eu queria saber a cultura da criança e a partir daí ensinar para as crianças o que elas precisavam aprender. Então, é como fazer essa tessitura, né? Como fazer, como tecer eram fibras novas, porque eu também era nova naquele momento, a mãe Detinha era nova naquele momento, eu não a conhecia suficiente, muito menos a sabedoria da mãe Detinha. Eu não tinha a sabedoria da mãe Detinha, ainda não tenho, não vou ter nunca. Mas, então, o mestrado me aproximou da minha cultura, me aproximou da criança que já possuía essa cultura e aproximou eu de mim mesma, né? Eu, a menina, a criança do interior que vivia uma vida muito parecida com aquela de passar pelas pessoas e dizer a bênção, Dona Marta, sabe, esperar que o mais velho falasse comigo, me cumprimentasse. Então, foi uma arrumação. Sabe? União das... Foi uma organização da minha vida, da minha prática de vida, da minha condição de vida, com aquele ambiente que também, para mim, era novo, aquela forma de organização, né? Era nova. A Wanda Machado é autora de várias publicações, temos também várias entrevistas publicadas, vários trabalhos. E aí eu gostaria de saber, Wanda, você tem como definir alguns desses livros com alguns comentários, principalmente os dois que nos foram assim, orientados para que nós trabalhássemos? Fale para o pessoal. Então, os dois livros que vocês trabalharam foi Prosa de Nagô e Pele da Cor da Noite. Acho que tem aqui. Então, esse livro Prosa de Nagô, ele precisou ser desse jeito. São diálogos, muitas falas. Porque quando eu cheguei no terreiro, eu disse, bom, a cultura dessas pessoas não é de sentar para ficar escutando, eu falando. A cultura das pessoas não é esta. Então eu tenho que pensar que forma eu vou criar para conversar com essas pessoas. Então, se uma apostila, nem pensar. Eles odeiam apostila. Na época você dava muita apostila às pessoas para estudar, e ficava fazendo aquela leitura monótona na sala, as pessoas, isso não vai ser desse jeito. Então, o jeito foi, eu tinha o auxílio luxuoso de Carlos Petrovich, de Petrov, meu companheiro, 23 anos, e
a ideia foi transformar as pessoas do terreiro em personagens. Transformar também os professores, as professoras, na época só professoras, em personagens. E nós também éramos personagens. E fizemos um encontro em três etapas, onde participaram todas as professoras, onde participaram as pessoas da comunidade, participaram um casal, não necessariamente o marido e a mulher, mas um homem e uma mulher, pais de crianças, e também um casal de crianças, um menino e uma menina. E eles foram tratados como os educadores. Não havia você que é pai, não. E tinha que fazer tudo, conversar sobre tudo, fazer... Isso foi maravilhoso. Maravilhoso. Até hoje as pessoas... Agora, como que nós somos? Como dar conta desses personagens? Então, Petrovich é professor da escola de teatro, selecionou, pediu ajuda de alguns estudantes. Esses estudantes andaram passeando lá na roça e para perceber o jeito de algumas pessoas, como algumas pessoas falavam ou falam, né? Como algumas pessoas riam, como as pessoas gargalhavam, alguns trejeitos, né? Que todo mundo tem. E isso aí foi o bacana, que nós fizemos antes esse seminário onde as pessoas expressavam o que estava acontecendo. E gravei tudo. Então, esse livro é tudo que aconteceu, Prosa de Nagô, tudo que aconteceu nesses encontros, com estas pessoas, só que já tinha passado pelos artistas, pelos estudantes da escola de teatro, mas a fala é a fala das pessoas do terreiro. Então, aqui é a fala da comunidade, mas também a fala de técnicos. Então, participaram as educadoras, as pessoas da comunidade, os pais, as crianças e as técnicas da Secretaria de Educação da Prefeitura. Então, na época, estava a professora Dirlene, ela participou também, estava a Ana Tedesco, estava Ana, Rita, enfim, as técnicas todas participaram também do desenvolver desse projeto. Que, na verdade, era uma coisa novíssima. Hoje me dizem que você criou uma epistemologia afro-brasileira. Eu faço, agora eu leio, releio e digo, de fato, é uma epistemologia afro-brasileira. Mas na época eu queria fazer alguma coisa que fosse, que a criança vibrasse, sabe? Que tivesse muita arte, tivesse muito teatro, tivesse muita... nós tivemos um auxílio maravilhoso de Viga Gordilho, né, da Escola de Belas Artes, e seus estudantes também. Então tinha muita arte, tinha muita dança, tinha muito canto, tinha muito teatro, enfim. E isso tudo era com estas diversas linguagens que se dava conta de tudo que era necessário para que a criança cumprisse as tarefas propostas pela secretaria. Antes de você falar sobre o outro livro, eu queria pegar esse gancho aí. Qual é o desafio que você vê hoje para a educação dessas crianças afrodescendentes, as indígenas, né? As africanas que moram por esse mundo afora? Essas dificuldades foram ultrapassadas? Como é que você vê esse momento? Esse momento,
Na verdade, eu acho que nós que somos educadores, educadoras, militantes, ainda precisamos estudar mais este contexto para continuar, para fazer. Tem várias dificuldades. Uma das dificuldades muito grandes mesmo é a dificuldade criada pela secretaria. Eu hoje tenho uma dificuldade grande de trabalhar na escola eugeniana. A diretora me diz sempre, eu digo, precisamos trabalhar com estas educadoras. Elas estão entrando sem saber do projeto. Precisamos. Mas eu ouço, a secretaria disse que não pode suspender nenhum dia de aula. Digo, mas não vamos suspender um dia de aula. Nós vamos aproveitar um dia para dar aula. Nós vamos aproveitar para trocarmos ideias de como nós podemos fazer melhor. Eu vou colocar a minha ideia, vocês vão colocar as suas ideias, vocês vão colocar as suas dificuldades, eu também vou colocar as minhas dificuldades. Né? Há necessidade de mudanças? De quem minha, vamos fazer, mudar as minhas. É a da escola, vamos, mas nós precisamos disso. Então, no momento, a dificuldade grande é de dialogar. Enquanto isso, o Consulado do Chile está me pedindo para uma pessoa vir trabalhar aqui por 3 meses, né, sobre minha orientação, ver o trabalho, porque pretende interferir nas escolas de lá. E eu digo, e como é que eu faço? Eu quero, inclusive, compartilhar esta questão com a universidade. Eu quero, e o professor Eduardo já aqueceu, já está pronto para ajudar, fazermos curso de extensão. Né? Da temática. Um curso de extensão da temática. A UFRB também, né? Mas há uma dificuldade. Uma outra questão também, que não se pode deixar de fora, é a dificuldade a questão da religião. E o Pele da Cor da Noite? O que você tem para contar para a gente sobre essa obra? Olha, Pele da Cor da Noite é minha alma revirada. Dá para sentir. É minha alma revirada, né? Então, os teóricos que eu tinha que falar, todos, acho que eu falei antes, né? Porque o que eu pude colocar aqui é o pensamento africano que continua sendo recriado na diáspora. Né? Então, eu descrevo a água aqui como eu venho sentindo a água. Eu descrevo isso do jeito como eu venho percebendo, né? nesses anos todos. Né? Eu tenho 35 anos lá dentro. Quer dizer, não tenho 35 anos de feita, né? Porque eu levei um tempo como estudante, a professora, né? Que estava lá com as crianças. Levei um tempo também que trabalhava com Petrovich, mas criando o teatro crioulo, enfim, com Rafael, com Tânia. Mas isso, eu acho que eu nem saberia descrever, sabe? Quando eu abro, aí, por exemplo, abri aqui, no dia em que eu me vi nascendo. Quer dizer, incrível esse dia em que eu me vi nascendo, né? No dia que eu era outra pessoa, no dia que as pessoas se movimentavam na casa de Oxalá com uma antessala
de um hospital que não é hospital, né? Onde as pessoas estão todas felizes, estão todas caminhando de um lado para o outro, onde as pessoas estão me cuidando, me banhando, sabe, me arrumando, me desejando tudo de melhor que existe no mundo. Todas as pessoas, uma por uma daquelas pessoas, me abençoaram, né? Aqui são sensações. Eu acho, eu me ocupei nos primeiros momentos, né, nos primeiros livros, a pensar como educar, como fazer isso melhor. E fui trabalhando, né, os meus sentimentos, como Boaventura diz, ninguém se forma no vazio. Né? Então, tudo que está nesse livro, toda a experiência que está aqui, primeiro sou eu. Depois a minha experiência encontrou com estes autores, claro, os autores que eu quis abraçar, né? E que me deu esse lastro, né? Para que hoje eu me sinto segura de poder dizer o que eu digo, não é? Sem deixar de lado tudo que eu ainda preciso saber. Eu preciso saber ainda de muita coisa. Obrigada. Você fala muito em relação à vontade de falar, vontade de escrever. Uhum. Tem diferença na sua vida entre o silêncio e essa vontade de falar? Ah, tem. O silêncio para mim é preciosíssimo. Uma história dizia: você é escravo do que fala e é dono do que cala. Né? Então, o silêncio para mim é muito precioso. Você vê que eu moro nesta casa praticamente só. Eu tenho um neto que mora comigo, que fica lá no quarto dele. Então, essa casa o tempo todo é assim, silenciosa. E este silêncio, ele me resguarda e ele me põe para fora. Né? Ele me resguarda e ele me põe para fora. E às vezes eu não tenho nenhum livro na minha mão, não tenho papel, não tenho computador, mas eu estou trabalhando avidamente o meu silêncio aparente, né? Eu me calo, mas aqui dentro tem como dizer, um turbilhão, né? É como se eu estivesse no meio de uma feira. A feira é muito grata para mim. Amo feira. A feira tem muito a ver com a minha religião, com a minha vida, com a vida com a minha mãe, com as minhas irmãs, né? Tem muito a ver. Então, às vezes, parece que tem uma feira na minha cabeça, assim, e eu decidindo o que é mais novo, o que é que está perfeito, ou quase perfeito, o que é que pode ser melhor, o que é que eu vou juntar com o que, para que eu possa ter um outro resultado, né? O que é que eu preciso juntar que vai ficar do gosto da criança, do gosto do pai da criança, da mãe da criança. O que é que eu preciso juntar para ficar do gosto da comunidade? Sabe? E se eu fizer um estudo só para mim? Eu acho uma perda de tempo. Fica inútil, né? Então, é isso. Eu vivo nessa escolha, né? Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, né? Mas aprendendo a escrever, aprendendo a dizer. Né? Aprendendo a dizer. Isso é muito importante para não desperdiçar palavras, não desperdiçar pensamentos, não
desperdiçar uma lógica, que às vezes não tem lógica nenhuma, somente eu que acho que é lógico, né? Cuidando disso, cuidando dessa jardinagem, né? Essa coisa que eu quero ver, crescer. Quero ver crescer, quero que seja melhor. Finalizando, que não é finalizando, porque dia 23 nós estaremos com Wanda e todo o grupo da disciplina. Queria que você mandasse uma mensagem para as mulheres em geral, mulheres sem corpo, como você colocou, as mulheres negras especificamente, e o nosso foco principal desse trabalho, as mulheres negras e mais velhas. Então, por favor. Bom, eu posso até não entender muito de mulheres velhas, porque eu sou tão jovem, né? Mas eu vou ver, se procurando aqui. Uma mensagem aí para esse pessoal. O que é que eu encontro? Mulheres. E sabe o que eu tenho percebido é que, não sei, pode ser até que não seja a realidade, mas eu estou achando as mulheres muito tristes. Eu tenho conversado com várias mulheres muito tristes, sabe, muito tristes. Meio cansadas. Cansadas, com mais responsabilidades do que podem carregar. Isso eu falo as mulheres de modo geral. Mas as mulheres negras ainda muito mais, né? Elas faltam, às vezes, até os filhos que elas parem. Né? Filhos que foram paridos, criados e que somem, desaparecem. Mas não é aqueles que são matados, né? Não é esse não. São aqueles que matam a mãe, quer dizer, esquecem a mãe. Esquece. Então, eu fui de um tempo que os filhos, assim que eles se empregavam, antes de casar, eles cuidavam da mãe. Não, antes de casar, eu tenho que dar uma casa para minha mãe, eu tenho que fazer algo por minha mãe, eu tenho que ter um plano de saúde para minha mãe. Então, organizava a vida do velho, da velha. Mas hoje é bem normal que a própria velha diga, olha, quer saber de uma coisa? Me põe lá num lugar onde eu fique com outros velhinhos e vai estar ótimo. Ninguém deseja isso. Ninguém deseja isso. Ninguém vai abrir mão do afago de um filho, de uma filha, né? De aparecer. Uma coisa que é difícil para velho, cortar a unha dos pés. Mas você já imaginou? Eu peço a minha filha, ela corta para mim. Peço a minha nora, e eu gosto. Eu sento, relaxo, estiro a perna, porque é um carinho importante. Não é somente um ato de assear os pés do velho, da velha. É um carinho, né? Ser tocado não somente para levantar de uma cadeira e colocar na cama, ou levantar de uma cadeira, colocar na outra. Às vezes coloca a velha só de cara para a rua, às vezes não passa nem ninguém. Precisa ficar bem. E acho que isso vale para as mulheres pretas, para as mulheres brancas. As pretas é pior, porque além de tudo não tem, é pobre, é mais pobre. O marido vai embora antes. Né? Tudo é mais difícil. Aí a tristeza fica maior. Fica maior. Eu queria ver mais alegria nas mulheres. Onde também me incluo. Eu queria ver mais alegria,
uma forma mais simples de realizar coisas que me alegram, enquanto eu posso. Enquanto eu posso. Porque eu vivo negociando. Meu Deus, minha mãe Oxum, eu preciso de mais uns 10 anos. 10, até 8 tá bom. Não, eu acho que estou precisando de 15. Mas não é tudo isso. Eu quero viver e quero poder continuar construindo coisas assim como vocês. Vocês não imaginam a alegria. Eu quero agradecer a vocês muito pela alegria. Essa é uma alegria de manter vivo as pessoas mais velhas. Quando você procura as pessoas mais velhas, você pode até se beneficiar desse, daquele saber. Mas você ajuda muito. Então eu me vejo, eu sou útil. Eu sou útil. Que bom que a açúcar vem de tão longe para me dizer que eu sou útil. Tá vendo? Açúcar tá aqui com a gente. O pessoal que não tá vendo açúcar. Por isso que eu falei. Exatamente. Mas nós vamos interromper o encontro, porque tem muito mais na próxima terça-feira, né? Na outra terça-feira. E agradecendo assim muitíssimo do fundo do coração a oportunidade de vir na residência de Wanda. Já conhecemos a Esmeralda, né? Somos amigas íntimas. E muito obrigada mesmo, Wanda. Eu que agradeço a vocês. Eu que agradeço. Imagine esses livros escritos e guardados nas minhas prateleiras. Né? Então é muito agradável para mim poder trocar essas ideias com vocês. Tenho certeza que vou estar aprendendo. Nós também. Muito obrigada.